Isso é um banda raiz, Mizife? Fala família, estamos em mais um episódio do seu podcast favorito, Umbanda Raiz. Aqui dessa vez, nosso 73º episódio, correto, Tigo? Graças a Deus aí, estamos firmes. Nossa mentira tá tão boa que nós já chegamos a 63 episódios, né? Um ano de podcast. Caraca, não fomos confrontados ainda, ninguém brigou com a gente pelo que a gente falou aí nesses exemplos, porque eu sou o maior palpiteiro que vocês já ouviram na face da Terra, né? Já me falaram isso aí. Me convidou, palpite é comigo mesmo. O que você acha, Camila? Tô palpitando bem? Palpitando muito bem, Tigo, muito bem. E estamos começando aí mais um episódio que, além de palpitar, você ainda trouxe um amigo e estudante e pesquisador do termo aí de ufologia para palpitar junto com a gente. Exato. Ele que é referência aí, Paulo Werner, participando em mais um episódio com a gente, na sequência aqui das perguntas que a gente está dando de presente para vocês pelo nosso 1 ano de podcast. Exato. Esse é um podcast especial porque estamos aqui sendo filmados. Com pouco material, quero agradecer a galera que fez a doação. Nós conseguimos atingir uma parte do que precisamos, então nós já estamos adquirindo material para os próximos podcasts, né? Exato. Então, de coração a todo mundo que respeitou a lei de Ansar, que é uma lei egípcia antiga, né? Que é a lei que você doa um pouco de você com amor e recebe muito mais amor ainda. Então, agradeço a todos de coração e vamos juntos nessa empreitada. O que nós temos hoje? O Paulo tá aí, nós já fizemos o primeiro episódio. Exato. Deixamos o povo curioso e agora nós vamos continuar de novo, né? Quem gostar desse episódio, ele faz parte de uma sequência, tá? De episódios sobre ufologia com o nosso parceiro Paulo Werner. É Werner mesmo, né? Que é a pronúncia. Quantos anos de ufologia, Paulo? 35 anos. 35 anos de ufologia. Então o episódio 62... esse é o episódio 63 no podcast, é o episódio 2 no YouTube e tem o episódio 1, que tem o Paulo também, o primeiro episódio dessa sequência. Fechou? Pessoal, para começar aqui, temos algumas perguntas dos seguidores. Camila, quer começar com a pergunta pra gente? Quero, Brenão. Essa primeira pergunta aqui, a gente falou um pouco dela, deu uma pincelada no primeiro episódio, mas agora para definição mesmo, Paulo. Hoje, a ufologia seria uma investigação científica, um fenômeno social, um estudo de inteligência não humana ou um campo interdisciplinar? Você vê que é tudo junto aí? É, tudo junto. Na verdade, a ufologia, ela tem... Vamos ser mais diretos, né? Tem a parte prática da ufologia, ou seja, os pilares da ufologia, seria a ufologia científica. Por quê? Por exemplo, se hoje você entrar no qualquer programa de busca na internet e procurar definições da ufologia, você vai encontrar conceitos que foram elaborados pelos ufólogos iniciantes, que moldaram o que nós entendemos da ufologia. Os arquitetos da ufologia. O que são contatos imediatos, classificações, quais são os tipologias avistadas, formatos de objetos, estatísticas de cores observadas, ou seja, tudo isso foi construído pela ufologia científica. Paralelo a isso, aí nós temos tudo isso que você falou. Aí tem um estudo sobre a origem desse fenômeno, se ele é de origem física, se ele é de origem dimensional. E isso realmente, nós não temos uma certeza da origem desse fenômeno. Se é um fenômeno que é extrasolar, ou seja, de outros planetas, ou se é de outras dimensões. Se eu dizer para você que são de outros planetas, é uma confirmação que eu estaria fazendo equivocada. O que nós nos baseamos em relação a isso são derivados da casuística que existe, dos contatos, né? Que nos mostram, que dá a entender que realmente são casos que mostram seres extrasolares, que vieram de outros planetas. Porém, também há outros casos na ufologia que nos dá a entender que também podem ser seres extradimensionais, que vieram de outras dimensões. Então, seria um conjunto, e nós estamos aí, é lógico, a ufologia hoje tem mais de 80 anos,
E não existe uma definição, mas existe como é que fala assim, não é um conceito, é uma ideia pré-estabelecida de alguns pontos que todo mundo acha que são os principais, de que o fenômeno é um fenômeno físico. Por que um fenômeno físico? Se você for pegar a literatura ufológica dos casos mais importantes, como a Noite Oficial dos OVNIs, Operação Prato, caso Maria Sintra, que eu fui agora em São Paulo entrevistar a filha da contactada, né, que já é falecida, todos eles mostram o quê? Uma materialidade do fenômeno. Você falou um negócio interessante. Nessa última viagem que nós fizemos lá para Colares, até hoje, os fenômenos ainda continuam acontecendo lá. Sendo o pessoal nos mostrando as filmagens. Sim. Coisa assim. Na praça pública, o pessoal lanchando e Justamente. um objeto lá voando em cima da galera. O pessoal na praia do Rio lá e a filmagem do objeto passando, voltando, etc. Até hoje tem essa ocorrência lá, tem essa casuística lá que está bem Presente, né? viva, né? Outro ponto, Camila, é o seguinte, o que nos dá a entender, porque muitos casos são pessoas que são levadas para dentro desses aparelhos, elas relatam, né, ali essas experiências, elas passam por procedimentos, vou colocar médicos, né, que seria o termo adequado, é extraído dessas pessoas amostras de sangue, pele, óvulos, né, esperma e tudo mais. E aí, o que isso mostra? Que são seres que estão aqui nos pesquisando, de alguma forma. Da mesma forma que nós, vamos colocar aqui daqui a 100 anos, nós temos tecnologia para chegar no planeta e lá encontrar uma civilização primitiva, que está ali, vamos colocar, uma civilização que está ali nos seus primórdios da pré-história. Provavelmente nós vamos chegar e vamos fazer o mesmo que esses seres estão fazendo aqui. Acabamos de fazer isso com a Lua agora, né? Estamos voltando de uma missão lá, trouxemos tudo que deu, né? Pedacinho de pedra, lá, tudo para analisar. Você acha que mesmo que é isso que eles vêm fazer aqui? Nos estudar. Por exemplo, vou pegar um paralelo aqui com relação a Marte. Ratinho de laboratório. Por exemplo, Marte. Vamos pegar Marte. Se você pegar Marte, teve um momento em Marte que tinha 5 países, 5 missões em Marte ao mesmo tempo. Por exemplo, era Emirados Árabes, China, Japão, Estados Unidos e a União Europeia. Todas elas com rovers ou sondas em Marte. E cada uma explorando um ponto em Marte. Por exemplo, uma estava estudando a atmosfera, outra estudando se há água em Marte, outra pesquisando formas de vida primitiva, ou seja... Então, em paralelo, seria o quê? Nós pegamos um planeta que está, ao mesmo tempo, sendo estudado por 5 civilizações diferentes, 5, e de um mesmo planeta. Ou seja, então, quer dizer, nós também podemos estar passando por isso. Várias raças diferentes podem estar aqui na Terra, pesquisando a raça humana, só que cada uma com um objetivo. Isso talvez explicaria essa diferença de seres que são descritos, né, na literatura ufológica e de objetivos também. Aí isso explica por que às vezes um contato ele é só a nível ali telepático, igual tem muitos casos que eles só a nível telepático, comunicam. Outros casos que as pessoas são levadas para dentro das naves, elas passam por procedimentos médicos, e outros casos em que os seres são avistados coletando amostras de material. Coletando pedras, água, vegetação. Isso já é relatado na ufologia. Então, ou seja, da mesma forma que nós estamos fazendo isso em Marte, outras civilizações estão fazendo a mesma coisa aqui na Terra. O interessante disso é porque a gente acaba caindo numa base de pesquisa, que vamos usar a filosofia. Um dos grandes quesitos da filosofia é descobrir a relação entre o cosmos e o planeta Terra. Isso numa questão bem materialista. E numa questão mais metafísica, é descobrir a relação do cosmos com o homem. E quando o Paulo fala assim,
existem vários fenômenos, de várias formas, de várias percepções, catalogados, não catalogados, experimentados, etc, etc, surge a grande questão filosófica, né? O porquê. Por que isso está acontecendo? Somos realmente os ratinhos do laboratório? Será que nós estamos oferecendo algum material para eles? Será que nós somos crias deles e eles estão vindo cá para poder cevar a criação, etc? Ufologia tem alguma resposta para isso, Paulo? Na realidade é o seguinte, essa teoria da Terra Laboratório, ela é bem antiga. E ela, inclusive, ela é aventada até pela própria ciência. Tem alguns astrônomos que já abordaram essa hipótese da Terra ser um laboratório vivo para outras entidades que não são, ou seja, alienígenas. Aí é lógico que a gente não sabe a origem, se é essa solar ou se é dimensional, de outras dimensões. E o que dá a entender pelo que aconteceu, por exemplo, pegar como exemplo a Operação Prato. Sim. O que ocorreu no Pará em 76 até 78. Foi uma profusão de casos em que pessoas eram atingidas, elas sentiam, né, ali alguma coisa ser extraída do corpo. E isso foi vários casos nesse sentido. Algumas pessoas vieram até a óbito. A Silva Mara, uma das testemunhas que na época tinha 18 anos, ela perdeu a criança e passou a ter problemas mentais. Então, Você teve contato com ela, não teve? Foi a primeira vez que uma equipe encontrou a Silva Mara no Pará, depois do ocorrido. Hoje ela está com quantos anos? Ela deve estar com 60 anos, porque na época ela tinha 18 mais 46, faz a conta aí. Com os mesmos problemas neurológicos. Só que ela tem ainda a memória viva do contato. Ela tem problemas mentais, mas ela relata em terceira pessoa o que aconteceu com ela. Então, assim, tudo nos leva a crer que, de alguma forma, nós... Aquele filminho do ET lá, que o ET é bonzinho, etc. Se a pessoa vê um disco voador, vê alguma coisa, tem que sair correndo, né? Sim, eu falo o seguinte, se a gente for olhar pelas estatísticas, descer algum objeto, não vai até lá. Até porque... Passa longe. Passa longe, né? É porque é o seguinte, aí volta aquela coisa da agressividade direta e indireta. Às vezes você pode estar exposto a algum tipo de radiação, mesmo que seja não intencional desses seres, né? Um acidente. E outra coisa, né? Você está diante do desconhecido. É muito imprudente a pessoa pagar para ver. E se a gente for olhar dentro da literatura ufológica, praticamente todo mundo que pagou para ver não se deu bem. Entendi. Vamos lá, Breno. E aí? Gostei. Eu tenho uma pergunta aqui, na verdade são dos nossos seguidores ali. Quais métodos hoje, quando vocês vão fazer uma pesquisa, como que é essa questão de localizar ali as pessoas que serão entrevistadas? Vocês utilizam algum método específico para poder validar se a história é real, se a história não é real? Porque hoje, praticamente ali 80% do trabalho de vocês na OVNI Pesquisa, eu diria que é um trabalho documental, né? De fazer entrevista, de coletar material, enfim. Então, como que é esse método hoje de vocês dentro da OVNI Pesquisa e para ufólogos no geral, assim, de validar histórias, de ir fazer uma entrevista e ter certeza que a pessoa não está querendo ali chamar atenção, gerar uma mídia? Imagino que tem uma galera que às vezes, né, queira até inventar alguma coisa para poder aparecer na televisão, não sei o quê. E aí, como que vocês encaram isso hoje para poder trazer seriedade e veracidade para o material de vocês? Bom, essa pergunta sua, aí você vai até me lembrar, caso eu esquecer. Ela vai ser respondida de duas formas. Boa. A primeira parte é o seguinte: o Luiz participou com a gente agora no Piauí. Sim. Ele viu um pouquinho de como funciona, apesar que no Piauí nós fomos direcionados. Ou seja, nós já tínhamos as pessoas que nós iríamos entrevistar. Mas, geralmente, quando nós vamos até o campo, é aquela coisa meio instintiva. A gente vê uma casa, a gente vai lá, pergunta. Ou seja, a gente faz ali um trabalho de coleta, de garimpo mesmo, de relatos. E sempre foi dessa forma. Aqui na região da Bacia do Rio das Velhas, da Serra do Cipó, eu coletei muitos casos dessa forma.
A gente chegar na propriedade e conversar. Às vezes a pessoa, ela em si, ela não presenciou o fenômeno, mas ela conhece quem presenciou. Então é muito comum em Minas Gerais, essa coisa do mineiro receber bem a visita, né? Fala assim, não, mas o seu Joaquim Eloy ali, que mora depois da curva, ele viu. Então a gente vai lá, ou seja, funciona dessa forma. E também dentro de grandes centros. Nesses 35 anos, eu pesquisei vários casos dentro de Belo Horizonte, que foram publicados pelo jornal Estado de Minas. Aqui no Sagrada Família. Sagrada Família, o caso de Betânia e vários outros que foram publicados em grandes jornais, casos igual em Divinópolis, que eu fui lá pesquisar um caso, ou seja, casos que ocorrem dentro de cidades também. E a gente usa a mesma metodologia. Com relação ao que você falou aí, de às vezes as pessoas estarem inventando, bom, aí é o seguinte, pula para a segunda parte. Existe um termo na ufologia que chama síndrome do contactado. Às vezes a pessoa ela passa por uma experiência real e ela ganha notoriedade na imprensa, por exemplo. Ela vai lá, a imprensa entrevista essa pessoa, ela passa a ser conhecida. Vários casos que eu pesquisei foram assim. E aquela pessoa, às vezes, ela é convidada para participar de um evento, para relatar o que aconteceu com ela, e ela passa a ser, como diz, a se sentir importante. Tem uns até que espiritualizam, né, Paulo? Começa a criar uma seita nova, uma religião justamente. nova. O caso de Hermínia Bianca foi isso. Então, o que acontece? Para ela não sair daquele foco ali ela começa a acrescentar dados que são inverídicos ao caso dela, ou até mesmo inventar relatos. Isso é muito comum. Então, na ufologia, a gente classifica isso como síndrome do contactado. Legal. Ou seja, ele quer perpetuar a sua permanência na mídia. Qual que é o CID dessa doença aí? Você que é médico veterinário, hein, Camille? Qual que é o CID dessa doença? Síndrome do contactado. Eu acho que não tem, não tem. Isso até a Keline, um abraço para a Keline Borges, que é a nossa companheira do Luiz, que é advogada também. Ela até fez Um abraço para Keline. Ela fez uma é bem engajada, né? contra-notificação, né? Sim. Porque eu já recebi várias notificações. Como fala? Extrajudicial, notificação extrajudicial. Já recebi várias, né? Porque nenhuma delas foi para frente. Porque eu falo. Graças a Deus, né? Graças porque eu falo a coisa que é correta e a pessoa que quer sustentar a coisa que é errada. E você não ofende ninguém, né, Paulo? Você coloca sua opinião e às vezes a sua opinião ofende o ego, a vaidade de alguém, etc. Mas hoje você não sai de casa para poder, tipo assim, hoje eu vou sair de casa que eu vou ferir o ego de ninguém. Você sai para falar o que você já tem de experiência, né? Mas continua aí, desculpa eu ter te cortado. Não, mas basicamente seria isso. A pesquisa de busca de relatos é isso. Ou a gente vai direcionado, já ali com alguma indicação, ou a gente vai fazer igual eu vou agora com o Luiz para Montes Claros, que nós vamos fazer um garimpo na área rural. Aí como diz, aí vai pelo faro. Se você que está assistindo esse episódio, está escutando esse episódio no Spotify, inclusive, você pode pesquisar ali nas redes. Qual que é a melhor rede ali, por exemplo, se alguém que está escutando aqui tem algum relato que gostaria de compartilhar com a notícia, com a revista, né? Alguma notícia. É só entrar no site da revista, lá tem uma seção, deixe seu relato. Legal. E lá já tem todas as coordenadas para a pessoa preencher o relato e enviar para a gente. E o pessoal vai atrás mesmo, hein, gente? Vai atrás. Eu tenho certeza que deve chegar inúmeros casos lá, né, Paulo? Infelizmente chega muita coisa. Você tem que pesquisar e ver aí o método para utilizar. E para a gente finalizar, já que estamos falando de método de pesquisa, o que caracteriza um relato ufológico confiável para um pesquisador experiente como você? O que você pega ali e fala, esse dá para levar a sério e pesquisar em cima dele? Então, nós lançamos um manual da ufologia, no qual a gente tem lá o grau de credibilidade de um caso. Legal. Que ele vai de 1 a 5. É público esse manual? Eu lancei ele ano passado. É o primeiro manual de ufologia lançado no Brasil. No site? Pode comprar? Site. Pode comprar. Pode. Isso é exclusivo nosso. É um trabalho de mais de 40 anos de pesquisa, né? Mas o que acontece? O grau de credibilidade vai de 1 a 5. Então, quer dizer, se a pessoa ela diz que viu um objeto, mas ela estava sozinha, sem foto, sem nada, ou seja, somente o relato dela, então vamos supor, grau de credibilidade 1. Estava eu e meu esposo.
Ele viu também. Então, 2 pessoas. Aí você aumenta o grau de credibilidade. Ah, eu fotografei. Então, aí você vai até o grau 5. Então, o Luiz até presenciou isso lá no Piauí. Nós pegamos tanto casos de grau de credibilidade 1 até grau de credibilidade 4 ou 5. Ou seja, naqueles que teve efeitos físicos posteriores, igual o caso do Sr. Jorge, que ele atirou num objeto voador e a mão dele ficou inchada e a esposa dele também viu. Ou seja, a esposa viu, ele teve efeitos posteriores no corpo. Então, tudo isso aumenta o grau de credibilidade. E também entra o posterior, que é a análise que a gente faz posteriormente, que é a análise do material. E, somando tudo isso, às vezes a gente descobre que o caso é fraude ou que o caso é verdadeiro. Pode chegar no 5 lá e no ser 1, né? Então, é um trabalho de psicólogo. A ufologia é um trabalho de psicólogo, de Verdade. tudo, de tudo. De matemática, de física, de psicologia, de tudo. E é muito gostoso, né? Hugo, eu tô conectando aqui com os nossos trabalhos de parapsicologia, né? Sim. Que também é bem isso. Sim. De descobrir Tentar ali o buscar que é a realidade. real e o que não é, e o que é da cabeça do ser humano. O Paulo até me pediu um texto sobre parapsicologia e eu estou preparando esse texto para ele, porque eu vejo que tem muita coisa que tem conexão. Essa busca do real, do racional, antes de você ter uma experiência espiritual. Você testar o máximo possível para poder ver o que está por trás daquela coisa, se é uma lei física, se é uma lei química, se é biológica, etc. Para depois, quando não tiver mais explicação nenhuma, você colocar na caixinha lá da sua religiosidade, eu acho que tem esse encontro com a ufologia e talvez é isso que a gente vai conversar nos capítulos mais para frente aí, né? Nós temos mais episódios para gravar, não é isso? Exatamente. Quer finalizar, Camila? Eu fico empolgada, tá, gente? Vocês estão aqui com uma pessoa que é empolgada com parapsicologia e com ufologia. Eu tô encaixando as duas coisas porque os métodos de pesquisa são muito parecidos, né? A gente vai atrás do que é real ali, atrás de tudo que a pessoa pode ter de mente dela trazendo. Mas é isso. Nossos meninos do tempo aqui estão nos cortando no tempo. A gente está finalizando mais um episódio que eu tenho certeza que vai ficar aí para a história do nosso podcast, né, Brenão? Muito e a legal. gente finaliza muito bem com esse convidado super especial e com o Tio Gu, que sempre é muito especial. E o próximo episódio vai ser mais legal ainda, tá? Saravá, meu povo! Isso é um banda raiz, Mizife.